Senhor, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, teu favor, tua graça sobre a nossa vida. Nós te louvamos pelo teu infinito amor. Tu és fiel, Senhor, e as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida neste dia. E nós te rendemos graças e pedimos ao Senhor que fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre comunhão. E eu queria deixar um texto base aqui com vocês. Anotei aqui, está fixado. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. Olha só, gente. Diz assim a palavra do Senhor: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou da restauração de relacionamentos. Este é o versículo base que eu queria deixar com vocês. Então vamos lá, gente, vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa importante para vocês. Como é que estão os seus relacionamentos? Como estão os seus relacionamentos com os irmãos da sua comunidade de fé? Como estão os seus relacionamentos? Você pode dizer aí, rapidinho, escrever em poucas palavras, se os relacionamentos estão bem, se ainda há alguma dificuldade, se tem um problema com alguém. Como é que estão os seus relacionamentos com os irmãos da sua comunidade de fé? Me diz aí, rapidinho, vamos lá, para a gente desenvolver o tema aqui. A Meire disse, ótimo, legal. A Jaqueline disse, tá bem. A Cris, unidos. A Cici disse, está confuso. Estão bem, acredito que bem, muito bem. Bem, graças a Deus. Bem. Vamos lá. Escrevam rapidinho. Mais ou menos, a Fátima disse. A Daniela disse, precisa melhorar. Vamos lá. Com alguns bem, outros nem tanto. Bom dia, Ivone. Bom dia, Aline Prioli. Bom dia. O Clebão disse, em processo de constantes melhoras. Legal. Que legal. Então, aqui, alguns disseram que está bem, outros mais ou menos, enfim. Outros estão numa crise. Legal. Deixa eu conversar com vocês aqui, ó. Olha só, como pastor, eu tenho visto nesses dias como as igrejas têm se dividido. E refletindo um pouquinho mais sobre esse assunto, 2 pecados me vêm à mente: o orgulho e a vaidade. 2 pecados, orgulho e vaidade. E por causa desses pecados eu vejo muita confusão, gente. Muita divisão, maledicência, intolerância, maldade e todo tipo de carnalidade. E pior é que são pessoas que fazem parte do mesmo corpo, gente, que é o corpo de Cristo. E aí eu fico pensando, né, e eu pergunto nessa manhã, como é que a igreja vai avançar se os seus membros não têm maturidade para compreender o outro? Como não se enxergar no erro do outro? Como? Sabe, queridos, nós não conseguimos ver porque nós não temos maturidade. Nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós só olhamos para o nosso próprio umbigo. Esse é o problema. Mas como cristãos, Deus nos chamou para ajustarmos os nossos relacionamentos uns com os outros, restaurarmos a comunhão. Sempre vale a pena, gente, sempre vale a pena restaurar relacionamentos, restaurar a comunhão. Gente, a vida consiste em aprender a amar. E Deus quer que nós valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para manter os relacionamentos, em vez de descartá-los sempre que houver algum desacordo, uma mágoa ou até mesmo um conflito. Na verdade, Deus nos deu o ministério da reconciliação, como o texto que nós acabamos de ler. Deus nos deu o ministério da reconciliação, da restauração de relacionamentos. E por este motivo, boa parte do Novo Testamento ela é dedicada
é dedicada a nos ensinar a ter um bom relacionamento uns com os outros. Paulo disse lá em Filipenses no capítulo 2, ele diz assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, disse Paulo, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujos, não bajulem ninguém só para conseguir aquilo que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Paulo diz isso. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Sabe, Paulo está nos ensinando que a nossa habilidade de nos dar bem com as pessoas é uma marca de maturidade espiritual. Perder a comunhão, gente, perder a comunhão com os irmãos é um péssimo testemunho para o mundo. É péssimo testemunho. Foi por isso que o apóstolo Paulo ele ficou, certa vez, tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções contrárias, chegando até mesmo a apresentar uns aos outros perante o juiz. E aí Paulo diz assim: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Paulo aqui fica escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver um conflito. E na mesma carta, ele diz o seguinte: olha, eu digo isto com toda a veemência que eu posso. Vocês devem estar de acordo uns com os outros. Gente, se você quer a bênção de Deus na sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, você deve aprender a ser um pacificador. Jesus disse, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amigos, a unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso, dá mais importância à unidade do que ao céu ou ao inferno. Interessante isso. Deus deseja que nós vivamos em unidade, em harmonia uns com os outros. A unidade, gente, é a alma da comunhão. Destruindo a unidade, você estará rasgando o coração do corpo de Cristo. E o que nós temos visto na igreja nesses dias são danos devastadores causados pelas divisões, pelos conflitos, pelas discordâncias. A comunhão tem sido quebrada, gente. Sendo muito realista, eu sei que as pessoas irão nos decepcionar e falhar conosco, assim como nós também faremos isso. Mas isso não pode ser desculpa, gente, para deixarmos de congregar com os irmãos. Porque eles são a nossa família mesmo quando eles não agem corretamente. Muitos ficam desiludidos com a igreja por muitas razões, e eu até digo para você que são razões compreensíveis. Ok. Mas em vez da gente ficar abalado e surpreso com aquilo que está acontecendo dentro da igreja, nós devemos nos lembrar o seguinte, que a igreja é feita de gente imperfeita, de pessoas, de pecadores, inclusive nós mesmos. E por sermos imperfeitos, amigos, por vezes nós magoamos uns aos outros. Às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de abandonarmos a igreja, nós precisamos ficar e resolver os nossos conflitos. Porque, amigos, divorciar-se da igreja por causa de uma decepção ou desilusão, sabe o que indica isso? Imaturidade. Eu quero dizer para vocês que Deus tem coisas que Ele quer ensinar a você e aos outros também. Toda igreja, acho que deveria afixar uma placa. Toda igreja. Pessoas perfeitas não precisam entrar. Essa é a placa que deveria estar na porta da igreja. Pessoas perfeitas não precisam entrar. Este é um lugar somente para os que admitem que são pecadores, precisam da graça e querem crescer. Amigos, nós vivemos problemas no relacionamento conjugal, com os filhos,
no trabalho, com os amigos, na igreja, com as pessoas em geral. E nós devemos resolver os nossos conflitos à luz da palavra de Deus. É sua função, é minha função, é nossa função proteger a unidade da igreja. É nossa função. Efésios 4, 3. Efésios 4, versículo 3 diz assim: vocês foram unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Colossenses 3,14 diz o seguinte: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Amém. Agora, como é que a gente restaura a comunhão? O tema de hoje fala sobre comunhão. Qual que é a resposta de Deus em relação a esse tema? Como restaurar a comunhão? Eu quero ser muito prático com você aqui hoje. Eu queria que você anotasse. Anote aí. Como que a gente restaura? Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. O Salmo 139, Davi disse assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Então, amigos, converse com Deus sobre o problema. Antes de qualquer coisa, ore a respeito do conflito. Em vez de fazer fofoca, de criar aquela confusão, uma confusão maior, fale com Deus. Deus quer mudar o seu coração e o coração da outra pessoa envolvida também. Porque Deus sempre quer unir. Ele nunca quer dividir. Deus nunca ficará surpreso ou chateado, né, com a sua raiva. Por isso você pode falar com Ele. Fale com Ele do seu problema. Ele quer te ajudar a resolver o problema. Se você orar sobre o conflito antes de fazer qualquer coisa, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar estratégias para o acerto do problema. Se você falar com Deus antes de falar com a pessoa, você vai chegar até essa pessoa desarmado, mas calmo, sem ira. E se você for o causador do conflito com a pessoa, na oração você pode descobrir a causa. Então peça a Deus, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus para te mostrar o quanto do problema foi causado por você. Quando você fala primeiro com Deus, Ele revela a sua real necessidade. Ele te mostra áreas da sua vida que precisam também de arrependimento e acerto. Então aqui está a base, o começo. Diante de um conflito, como é que nós restauramos a comunhão? Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Segundo, anote aí. Segundo, tome sempre a iniciativa. Vá você. Mateus 18,15. O que é que diz lá? Um texto conhecido. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Diz o texto, disse Jesus. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Veja, os problemas agravam porque nós sempre achamos que os outros deveriam vir até nós para fazer os acertos, não é verdade? Quando eu me acho mais privilegiado numa relação, quando eu me acho mais privilegiado na minha relação com o outro, logo eu vou pensar que é o outro que precisa vir até mim. O outro precisa me satisfazer. O outro precisa me servir. O outro precisa correr atrás de mim. Porque o mundo nasceu no meu umbigo. Ou seja, eu sou o centro do universo e o mundo me presta favores. Então, não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido, não fique esperando o outro vir até você. Deus espera que você dê o primeiro passo. Que desafio, não é não, gente? Que desafio. Não fica arrumando desculpas. A gente pode encontrar várias desculpas para não ir até o outro. Várias. Vamos ter vários argumentos, mas não fique arrumando desculpas, não. Nem deixando para outro dia. O tempo vai resolver. Não. O tempo, por vezes, não resolve. O tempo conspira contra.
Marque um encontro com essa pessoa o mais rápido possível, porque as demoras, às vezes, irmãos, olha só, as demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irar, gente, irar, mas não pecar? Como assim? Irar, mas não pecar. Como é que funciona isso? Gente, veja, a ira é um sentimento que independe da nossa vontade. Vem e pronto. Não é verdade? A ira contida, ela gera raiva, o ódio. Quando nós damos vazão a esse sentimento, nós ficamos a todo instante revivendo esse sentimento e ele se converte em ressentimento. Mas a palavra do Senhor diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E Paulo nos alerta a não guardar o ressentimento ruim, o sentimento ruim, gente. Não carregar para o outro dia. Não deixar que o nosso coração acolha ressentimentos. Amigos, a raiva, o ódio, é um sentimento destrutivo para aqueles que o sentem. Muitos estão, de repente nessa live aqui, muitos de vocês estão aprisionados nesse sentimento e não liberam perdão. E a falta de perdão tem destruído você. A falta de perdão tem destruído muitas pessoas, tem provocado câncer na alma e até mesmo no corpo de muita gente. É a famosa frase que diz assim, guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Você está se envenenando, você está se matando. Então, Paulo disse, amigos, que um dos frutos do Espírito é a mansidão e o domínio próprio. Lá em Gálatas, no capítulo 5, ele fala, é um dos frutos. Ser manso e ter domínio próprio não significa engolir o choro, passar batido, fazer de conta que não está acontecendo. Não é isso, ou que não aconteceu. Mas ser manso e ter domínio próprio é ter controle das emoções para agir e reagir adequadamente, sem precipitações, sem ira, utilizando sempre o bom senso, tendo a atitude correta. Então não deixe o tempo passar, não deixe. E lembre-se, estar com a comunhão quebrada com o seu irmão prejudica o seu relacionamento com Deus, fazendo com que as suas orações não sejam atendidas. Mateus capítulo 5, versículo 23. Diz assim, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando entrega a tua oferta. Primeiro é o acerto, depois a oferta. Então, amigos, confessar o que sentimos uns aos outros é o remédio para o corpo e para a alma. Como restaurar a comunhão? Terceiro, anote. Como restaurar a comunhão? Anote aí. Terceiro, leve em conta o sentimento do outro. Leve em conta o sentimento do outro. Anote aí. Anote. Leve em conta o sentimento do outro. Olha, deixa eu dar um conselho para você. Use mais o ouvido do que a boca. Primeiro ouça. E preste atenção no que a pessoa tem para falar sobre os sentimentos dela. Concentre-se nos sentimentos e não nos fatos. Comece pela compaixão e não pela solução. Isso é um desafio, mas é o caminho. É o caminho do Evangelho. Não adianta só jogar as suas insatisfações. É preciso ouvir o que você fez que magoou o outro também. Você precisa ouvir, nós precisamos ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Filipenses no capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O problema é quando a gente diz o seguinte, eu estou certo e você está errado. Aí é o problema. Porque nós achamos que o outro está errado.
que o outro que falou, que o outro que não fez, que o outro que fez. E assim vai. E quando os dois lados acham que estão certos, nasce o conflito, porque ninguém quer abrir mão do direito de estar certo. É aí que surgem as guerras. O problema é quando a gente acha que a nossa maneira de organizar o mundo, gente, é a mais correta. E ainda nós queremos impor isso sobre os outros. Isso é terrível. Nós precisamos tomar muito cuidado nas nossas discussões. Muito cuidado. Por quê? Veja, guarde o que eu vou dizer. 2 monólogos não fazem um diálogo. 2 monólogos não fazem um diálogo. Como assim? O que acontece é quando o outro está falando e a gente não está dando atenção, porque a gente já tem um discurso pronto. Ele está falando e você não ouve, você está olhando, mas você não está ouvindo. Porque você já tem na sua mente um discurso pronto. Então você não ouve o outro. Você não se preocupa com o sentimento do outro. Você diz o que você quer falar. Por quê? Porque eu tenho que dizer isso para você. Eu tenho que falar isso para você. Alguém falou aqui, Filipenses 2,15? Não, é Filipenses 2,5. Entende, gente? E aí, com essa dinâmica de a gente não ouvir o outro, porque a gente já tem um discurso pronto, vira uma conversa de doido. Vira uma conversa de maluco. Porque ninguém abre mão das suas verdades. São 2 pessoas falando. Um não ouve o outro. Gente, a habilidade de ouvir o outro requer de cada um de nós a capacidade de dizer ao outro: olha, você pode estar certo também. Mas para isso nós precisamos ouvir mais e falar menos. Esteja pronto para ouvir. Fale menos. 4, anote aí. Como é que nós podemos restaurar a comunhão? O tema de hoje é sobre comunhão. Como podemos restaurar a comunhão? Veja. 4. Confesse sua parte no conflito. Confesse a sua parte no conflito. Jesus nos exortou, gente, a fazer o seguinte: tire primeiro, lá em Mateus 7, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, em outras palavras, admita os seus próprios erros. Todos nós aqui, eu e você, todos nós temos pontos cegos. Nós erramos. Nós falhamos, sim, falhamos. Então pergunte hoje a você mesmo, diante de um problema, de um conflito que você está vivendo, pergunte a você mesmo: qual a minha porcentagem de erro nessa situação? Será que eu falei demais? Será que eu agi com intolerância? Será que eu fui grosseiro? Será que eu agi com maldade? Pergunte a você mesmo, é importante. Examine-se o homem a si mesmo, disse o apóstolo Paulo, né? Quando você admite os seus erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e desarma o ataque. Porque quando a pessoa vem com tudo em cima de você para mostrar o seu erro, você fala: olha, eu errei, você me perdoa. Isso desarma. Não, eu concordo com você. Nisso realmente eu falhei. Não fique dando desculpas, não se faça de vítima. Não transfira a culpa, mas apenas confesse com muita sinceridade qual foi a sua participação no conflito e peça perdão. Aprenda a dizer o seguinte: meu pai sempre ensinou isso em casa, né? São 3 frases: eu errei, me perdoe, eu amo você. Eu errei, me perdoe, eu amo você. É difícil falar isso, gente? Será que é difícil? Gente, a confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Quando você assume a sua responsabilidade no problema, quando você pede perdão, você desarma a outra pessoa. E a reconciliação fica mais próxima, não é verdade? Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 20, diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Provérbios 25 diz praticamente a mesma coisa. Provérbios 25, versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Provérbios 25, 21. Eu sempre achei, amigos, que amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de quem me fez o mal, tinha a ver com despertar a consciência dele, forçar aquela pessoa a cair em si, no erro que ela cometeu, né? E fazendo isso com gentilezas. Eu vou fazer algumas gentilezas para amontoar brasas de fogo na cabeça dessa pessoa, para ele cair em si. Né? Como diz o texto, né? Como dar de comer e beber. Mas a verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, é que isso é uma espécie de um desejo de vingança. No fundo é isso. Isso é um perigo. Hoje eu entendo que essas brasas ardentes não se destinam a prejudicar o outro, a intimidar o outro. Nem indicam que também nós devemos ficar alegres com o mal-estar e a desgraça do outro. Não é isso. Mas se nós fizermos o que é correto aos olhos de Deus, então, meus amigos, quer os outros aprovem ou não aprovem a nossa atitude, nós podemos ter a certeza que o Deus que vê todas as coisas nos recompensará, como diz o texto de Provérbios. Ele vai recompensar no seu devido tempo. O texto diz, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, você deve com humildade começar admitindo seus próprios erros e falhas. Admita. E o Senhor recompensará você. Então, como restaurar a comunhão? Confesse a sua parte no conflito. Anote agora. 5. Quinto. Anote. Como resolver os conflitos e restaurar a comunhão? Veja só. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Invista contra o problema e não contra a pessoa. Anote. Gente, não há como resolver o problema se você estiver mais interessado em identificar a culpa. Não há. Você terá que fazer uma escolha. Investir contra o problema ou investir contra a pessoa. O que é que você vai decidir? Nós precisamos aprender algo que é difícil, mas a gente precisa aprender a separar a atitude da pessoa. Como isso é difícil, separar a atitude da pessoa. Veja, uma atitude grosseira não define necessariamente que o outro é grosseiro. Ele pode ter tido uma atitude assim, grosseira, por algumas razões. Agora, quando a gente faz essa separação, atitude da pessoa, a gente resolve o problema e preserva a comunhão. Uma outra coisa importante é o seguinte, é que na solução de conflitos, às vezes, gente, na nossa comunicação não é o argumento que conta, mas é o jeito com que a gente fala. Muitas vezes a comunicação se quebra, não porque um esteja certo e o outro esteja errado, mas é porque a forma como essa comunicação se deu foi um empecilho para haver um acerto. Se você fala gritando, o que você tem para dizer, o outro já não ouve mais, porque você gritou. Se você falar o que é certo no tom errado, você está pecando e perdendo a razão. Então, pense melhor antes de falar. Irritar o outro não funciona. Agir com menosprezo, com comparação, sarcasmo, né? E qualquer outra coisa, isso pode ainda provocar um dano ainda maior. Lembre-se, guarde essa frase, anote aí, anote. Verdades ditas sem amor não produzem bons resultados, produzem feridas. Verdades ditas
sem amor não produzem bons resultados, produzem feridas. Então, cuidado com o que você fala da boca para fora. Tem gente que escuta do coração para dentro. Eu vou repetir para você anotar. Cuidado com o que você fala da boca para fora. Tem gente que escuta do coração para dentro. Tão importante é o que dizer quanto a forma de se dizer. Pense nisso. Procure o ofensor ou o ofendido sem as suas armas, sem bombas de ataque. A Bíblia diz assim, anote, Efésios 4, 31. A palavra do Senhor diz assim: longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Provérbios 15, 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, a resposta calma, a resposta suave desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Você gosta quando alguém chega gritando com você? O que acontece quando alguém chega gritando com você? Na hora, suscita ira. Então, gente, a forma de comunicação é muito importante. É o tom da voz, o respeito, a doçura, a maneira de falar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser mansos, suaves, amorosos. Jesus era assim. O jeito de Jesus falar, gente, cativava as pessoas, cativava as crianças, cativava os velhos, os não religiosos. Nas palavras de Jesus havia doçura da alma e ternura do coração. Agora, gente, quem começa uma conversa num tom acima, sempre terá sérios problemas de relacionamento. Comunhão quebrada, não vai ter jeito. Então, meus amigos queridos, este aspecto é muito importante que eu mencionei aqui para vocês. Muito importante. E eu quero deixar ainda mais outro aspecto. Importante. Anote aí. Vamos lá. É o sexto, né? Sexto. Como é que a gente restaura a comunhão? Como é que a gente restaura a comunhão? Coopere tanto quanto possível. Coopere tanto quanto possível. Coopere. Veja, a paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, custa o nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que você puder para chegar a um acordo. Faça tudo que estiver ao seu alcance para que o relacionamento seja restaurado, para que a comunhão seja restaurada. Portanto, tenha cuidado. Olha só o que eu vou dizer, gente. Tenha cuidado com as suas alucinações onipotentes. Cuidado com isso. Ou seja, você não é tudo aquilo que você pensa que é. Você não merece luzes e holofotes em cima de você. O mundo não gira em torno de você. Todos nós temos que nutrir esse pensamento todos os dias. Nós temos que ter o cuidado, gente, para nós não nos tornarmos arrogantes nos nossos relacionamentos. É por causa da arrogância que muitos relacionamentos são desfeitos e a comunhão é quebrada. O problema qual é? É que nós atropelamos os outros porque nós nos achamos onipotentes. No fundo é isso. Mas cuidado, a vida dá voltas. Não atropele quem estiver à sua frente em nome da sua felicidade. Porque ninguém é feliz construindo a sua felicidade em cima da infelicidade do outro. Eu vou repetir isso para você. Eu vou repetir o que eu disse. Não atropele quem estiver na sua frente em nome da sua felicidade. Ninguém é feliz construindo a sua felicidade em cima da infelicidade do outro. Captou aí? Você quer ter relacionamentos saudáveis? Sabe qual é o segredo?
E aí está um desafio para mim e para você. Se nós quisermos ter relacionamentos saudáveis, se você quiser ter relacionamento saudável, seja o primeiro a se humilhar. Sabe por quê, gente? Porque é bíblico. Porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo ele rejeita. Não queira sempre estar certo na relação. E quando você falhar, quando você errar, aprenda a ser mais humilde, acerte a sua parte. Faça isso. Se numa relação as duas partes, pensa uma coisa, se numa relação as duas partes pensarem assim e estiverem dispostos a se perdoarem, os conflitos serão resolvidos. Não é verdade, gente? O problema é que os conflitos não são resolvidos porque as duas partes às vezes não pensam assim, ou então uma parte não pensa assim, e as coisas não se resolvem. Que pena isso, que pena. Sempre vale a pena restaurar a comunhão. Deus está nesse negócio, gente. Porque Deus não quer dividir, Deus quer juntar. Esse é o plano de Deus para todos nós. Divisão vem do reino das trevas. O reino de Deus é um reino de cooperação, de unidade, de serviço, de lavar os pés uns dos outros. É diferente. O reino das trevas é um reino de competição, de comparação, de divisão. Esse é o reino das trevas. Em que reino que você está? Você faz parte de qual reino? Então sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Eu gosto da paráfrase da 7ª bem-aventurança de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Você é bem-aventurado quando mostra às pessoas como cooperarem em vez de competirem e brigarem. É então que você descobre quem realmente é e o seu lugar na família de Deus. Por último, anote aí. Como a gente pode restaurar a comunhão? Vamos lá. 7. Anote. Dê ênfase na reconciliação e não na solução. Dê ênfase na reconciliação e não na solução. Anote isso. Anote isso. Gente, não é realista esperar que todos concordem com tudo. Óbvio. Tem jeito. A reconciliação, queridos, se atém no relacionamento, enquanto a solução se atém ao problema. Olha, a reconciliação se atém ao relacionamento e a solução se atém ao problema. Por isso, você deve dar ênfase na reconciliação e não na solução. Eu vou explicar melhor. Quando nós focamos na reconciliação, o problema perde a importância, se torna irrelevante. Nós podemos caminhar de braços dados sem concordarmos em todos os assuntos com as pessoas. Você pode caminhar comigo de braços dados sem concordar tudo comigo, e eu com você. Então, nós podemos continuar nos relacionando com as pessoas, mesmo quando nós não conseguimos ajustar todas as nossas diferenças. Muitas vezes, nós discordamos das opiniões dos outros. Não é verdade? Mas isso não nos dá o direito de sermos intolerantes, de sermos agressivos. Não significa que nós não podemos encontrar uma solução também. Podemos. Você pode continuar conversando e até discutindo, mas faça isso com paciência, com brandura, com respeito e com um espírito de harmonia. Gente, reconciliação não é necessariamente esquecer o assunto. Veja o que eu vou dizer. Reconciliação não é necessariamente esquecer o assunto, mas é fazer as pazes. É diferente. Olha, em resumo, é o seguinte: negocie o que for negociável e seja feliz. Muitos relacionamentos estão atolados. Sabe por quê? Porque a pessoa não negocia. A pessoa não abre mão de nada. Ela é intolerante. Ela sempre diz o seguinte: esse é o meu jeito. Eu sou assim. Eu não volto atrás no que eu falo. Eu aprendi assim desde pequeno e vai ser assim até morrer. E muitas vezes é melhor negociar para ser feliz
do que ser um turrão obstinado e causar desgraça no coração dos outros. Agora, claro, nós não podemos negociar princípios éticos, isso é outra coisa. Não vamos negociar princípios éticos de fé, de verdade, para agradar o outro, não é isso? Mas o que for negociável, negocie e seja feliz. Negocie e seja feliz. Tire essa barreira do relacionamento. A Bíblia diz assim, Romanos 12, 18. Anote. Romanos 12, 18. Façam todo o possível. Olha só, hein? Paulo dizendo, hein? Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, no que depender de você, faça de tudo para viver em paz com os outros. Colossenses 3,14 diz assim, que acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, disse Paulo. Que desafio, né, gente? Que desafio. Eu quero encerrar aqui citando um trecho do livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. Ele é pastor da igreja em Saddleback, nos Estados Unidos. E ele disse algo muito interessante em seu livro Uma Vida com Propósitos. Deixa eu pegar aqui, para eu poder ler aqui o que ele disse, que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando aqui hoje. Olha só. Presta atenção no que ele diz, é um trechinho, tá? Quando Deus tem um punhado de novos cristãos que quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. Olha só, quando Deus tem um punhado de novos cristãos que Ele quer libertar, Ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja um local mais aconchegante e amoroso? O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Existem muitas pessoas em sua comunidade que estão procurando amor em lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam uns com os outros, eles vão dar um jeito de entrar, ainda que as portas estejam trancadas. Uau! Gente, deixa eu voltar. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui. A igreja que faz a diferença é uma igreja madura, é uma igreja acolhedora, é uma igreja perdoadora, é uma igreja amorosa, é uma igreja de relacionamentos bons e saudáveis. É esse tipo de igreja que você deseja ser? Nós somos a igreja. Pergunto, é esse tipo de igreja que você deseja ser? E pergunto mais, é esse tipo de igreja que você deseja pertencer? Olha, deixa eu perguntar para você, deixar uma tarefinha de casa. Com quem que você precisa restaurar o relacionamento rompido, estremecido ou quebrado? Com quem que você precisa restaurar a comunhão? Hein? Tem alguém que vem à sua mente nesse momento, depois que você ouviu esta ministração de hoje? Alguém vem à sua mente aí? Uma pessoa que você precisa restaurar o relacionamento, que foi rompido, ou, se não foi rompido, está estremecido ou quebrado. Lembre-se, guarde isso. Se você não entendeu nada do que eu disse, se você chegou agora, nesse exato momento, guarde só essa frase. Simples. Vale a pena restaurar relacionamentos. Deus está nesse negócio. Amém.
Vamos orar sobre isso, gente? Vamos orar? Pai, dá-nos um coração quebrantado, um coração humilde. Quantas vezes temos falhado nos nossos relacionamentos? Quantas vezes temos sido arrogantes? Quantas vezes temos agido com grosseria e intolerância? Quantas vezes? Mas hoje nós ouvimos a Tua palavra. Hoje nós ouvimos o caminho de restaurarmos a comunhão que foi quebrada. O Senhor está nesse negócio, o Senhor deseja relacionamentos saudáveis. O Senhor nunca quer dividir, o Senhor quer juntar. O Senhor não quer espalhar, o Senhor quer trazer para perto. E nós como igreja, nós queremos entender estas verdades. Livra-nos de sermos pedra de tropeço no corpo de Cristo. Livra-nos, Pai, da maledicência. Livra-nos de agirmos com intolerância. Livra-nos da maldade. Livra-nos, Pai, do egoísmo. Livra-nos da inveja. Livra-nos destas coisas, Pai, que não procedem de Ti, que não agradam o Teu coração. Como disse Davi, nós ainda meditamos hoje, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da verdade. Ô Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos nesta manhã. Abençoe e guarde, Senhor. Livra os meus irmãos de entrarem pelo caminho do diabo. O diabo que trabalha na mente, lançando dúvidas em relação às pessoas. É isso que ele faz para destruir a comunhão, porque ele não tem interesse nenhum. Ele deseja que a gente viva só. O inferno é o lugar mais solitário que existe. E é por isso que Satanás tem o desejo que a gente viva só. Ele quer trazer engano na nossa mente, colocar dúvida no nosso coração em relação às pessoas, fazermos julgamentos em relação às pessoas e quebrarmos a comunhão com elas. Pai, livra-nos disso. Livra-nos de entrarmos pelo caminho do diabo. Livra-nos. Oh, Pai, que a Tua mão poderosa guie a nossa vida nesta manhã. Que o Senhor esteja nos capacitando, nos abençoando, nos dando graça, nos dando sensibilidade, nos dando sabedoria nos nossos relacionamentos. Que ao formos conversar com as pessoas, que quando formos falar com elas, que possamos ter sempre uma palavra boa, falarmos com brandura, com respeito, como Jesus fazia. Assim nós queremos, Pai. Assim nós queremos ser. Ô Senhor, livra-nos da grosseria, livra-nos da gritaria, livra-nos, Senhor, da agressão. Livra-nos, Pai. Nós não fomos chamados para isso. As nossas mãos não são mãos que agridem, mas são mãos que abençoam. Ô Pai, que a gente tenha essa consciência nesta manhã, que as minhas mãos, que as mãos dos meus irmãos são mãos que abençoam, que vão socorrer alguém necessitado, que vão abençoar aquele que está vivendo uma necessidade. A nossa mão serve para ofertar, para abençoar e nunca para agredir. Livra-nos disso. A nossa língua, Senhor, ô Pai, é para elogiar e nunca para destruir o outro. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de usarmos este instrumento, a nossa língua, para destruir pessoas, para difamar, para causar dano a alguém. Senhor, livra-nos desta manhã. E, Senhor, se tivermos que restaurar a comunhão com alguém, se alguém aqui nesta manhã, nesta live, precisar fazer isso, mostre a essa pessoa qual é o melhor caminho. Porque como nós aprendemos hoje, a primeira coisa que nós devemos fazer é falar contigo, antes de falar com a pessoa. É falar com o Senhor sobre a situação. E eu creio que o Senhor, neste momento, está dando graça para muita gente aqui. O Senhor vai iluminar o caminho de muitas pessoas que precisam acertar suas dificuldades e diferenças. Porque essas pessoas se propuseram hoje a falar contigo primeiro. E o Senhor vai se revelar a elas. E esse problema, esta questão a ser resolvida, vai ser curada. O Senhor vai abençoar. E haverá comunhão, restauração da comunhão. Em nome de Jesus, eu oro. Abençoa os meus irmãos nesse dia. Guarda a vida deles, Pai. Guarda de todo mal.
de acidentes, de desastres, de contaminação, de doença. Guarda, Senhor, guarda cada um dos meus irmãos, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida deles. O Arthurzinho, que eu estou me lembrando agora, Senhor, está na UTI, Pai amado. Ô Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão sobre a vida dele, traga cura, Senhor, para a saúde desse menino, em nome de Jesus. Assim como todos aqui que estão nesta live, que estão vivendo dias difíceis na sua saúde, que eles sejam curados nesta manhã, sejam restaurados na sua saúde, em nome de Jesus. Ô Pai amado, aqueles que estão desempregados, que venha uma porta de emprego, abra portas, Pai amado, nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que em tudo eles sejam abençoados, tudo que eles colocarem as mãos para fazer seja próspero, frutífero, abençoado e abençoador. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, e te agradeço. Amém, amém, amém. Amém, amigos. Um beijo para vocês, tenham um bom dia, graça e paz. Tchau, queridos. Tchau, Vera Lúcia. Tchau, Ângela. Tchau, Aliri. Todos vocês. A Meire. Beijo. A Edna Hessel. Beijo. Cristiane. A Vera Verusca. A Meire Nogueira. Um beijo para vocês. Tenham um excelente dia. Tchau, queridos.